expect heavy resistance as you enter the redacted sector. Salve, salve, meu consagrado, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje falando do nosso Battlefield 6 Headsec, vamos lá! Salve, salve, meu consagrado! Bom, se você não vive numa caverna, você deve estar sabendo do novo lançamento do nosso novo Battle Royale concorrente atualmente do COD, que já estava há muito tempo aí na franquia de videogames online, é o nosso Battlefield 6, muito tempo apagado aí também no cenário de jogos de tiro, de FPS, por conta de muitos defeitos. O que é normal, porque hoje em dia o mercado funciona desse jeito. Uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo. E é assim que o mercado se move, é assim que o mercado também acaba melhorando os seus produtos. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho desse game que eu tenho jogado desde o lançamento. Comprei no lançamento e não sou de comprar jogos não, tá, Tech Pobre? Meu negócio é Steam Verde. Por quê? Por causa que eu sou pobre, né? Sou duro. Mas eu gosto de o gênero FPS competitivo, gosto de Battle Royale. Eu tive que gastar um dinheirinho aqui com esse jogo para poder trazer para vocês conteúdo e também para poder facilitar algumas coisas. Esse negócio de upar arma no game é muito mais fácil no multiplayer do que é o método grátis de jogo do game. Fui obrigado a comprar. Mas eu acho que tá valendo a pena até agora, tem os seus defeitos, tem suas qualidades, eu gostaria de trazer tudo isso aqui pra vocês nesse vídeo. Então não deixa de se inscrever, deixa seu like e vamos juntos aqui descobrir o que esse game tem pra trazer pra gente aí, diversão ou não. No meu canal você encontra vídeos de todos os controles que eu uso e também lives engraçadas e tech pobrices de todo o tipo. Então vem. Como é que a gente vai progredir daqui por diante? Eu vou listar para vocês 6 defeitos que eu considerei defeitos e depois vou listar para vocês 6 qualidades. Começando aqui pelas configurações de comando do game, são muito confusas e difíceis de localizar. Você vai precisar ver alguns vídeos e tutoriais na internet, tanto gringo quanto brasileiro, para poder encontrar o melhor cenário possível de configuração, porque realmente elas são muitas opções e ainda por cima estão em campos diferentes quando deveriam estar mais agrupadas, tal como acontece em outros concorrentes desse mesmo gênero. Eu acho que isso é um defeito. Se você tivesse um negócio ali mais acessível, ficaria mais simples de você entender e explicar para outras pessoas que estão começando no game agora, já que aqui a intenção também é atrair novos jogadores de outras plataformas e de outros jogos também. Cara, o tempo para matar nesse jogo ele é muito baixo. Quando você está no multiplayer, o HP é de apenas 100. Armas rápidas como a MP7, por exemplo, elas matam com 3, 4 tiros, dependendo de onde pega no corpo, mas olha a cadência da arma. Então, para quem está numa máquina de entrada, de repente um console, joga na TV da sala, com criança falando no ouvido, com dificuldades da patroa assistindo uma novela do lado, vai por vezes ser muito punido por conta de não escutar bem os alvos ou não ver por antecipação a qualidade do monitor, alguma coisa que faça influência nisso. E aí você vai se sentir muito punido. Se o TTK fosse um pouco maior, acho que seria um problema contornado, eu acho. Já aqui no Headsec é um pouquinho diferente, mas não tão. Você tem aí no caso um pouco mais de vida, porém são só mais 100 de HP. Eu dei uma desacelerada, dá uma voltada aí pra vocês entenderem. São 6 hits e acabou. Mais rápido do que a metade do TTK da mais rápida SMG do COD. Eu não sei vocês, mas eu vejo isso como defeito. Inclusive eu vi isso acontecer em outros Battle Royales, tipo COD ou Fortnite, onde o TTK era muito baixo e foi mexido, porque de fato é muito frustrante você ficar um bom tempo fazendo loot e aí tudo se perder por conta de alguns segundos de partida. Isso favorece os caras que camperam até. O cara fica em uma janela, uma casinha, e aí o cara tem toda a vantagem ao lado dele, já que você não precisa nem ter uma mira das mais afiadas, basta que você seja o primeiro a enxergar e atire em tudo que se move. Então acho que isso aí tem que ser mudado. Agora falando aqui dos bots, isso aí é um negócio que afeta o multiplayer, mas não o Battle Royale em si. Pelo que eu sei, não há bots lá, por enquanto. Olha essa partida de fundo, por exemplo, começou preenchendo com 3, depois começou a preencher com bot. E depois da atualização de dia 18 de novembro, isso se tornou um problema maior ainda, porque a pontuação por eliminar um bot que antes contava como um player real passou a não contar ou contar com pontuação reduzida a depender dos casos. Então
servidor com bot já não vira mais e eu não consigo entender, já que a empresa se propõe aí, no caso Activision se propõe a desbancar os Battle Royales que estão aí no mercado, o competitivo provavelmente deve ser um dos alvos e para isso funcionar precisa de um netcode de qualidade. Não adianta colocar 50% em cima do COD, ou seja, o COD é 20, uma cagada, e aí você tem aqui o BF com 30, mas tem o Valorant aí no mercado com 60. Então eu acho melhor investir logo num servidor de qualidade, não sei por que os caras estão economizando nisso daí, sendo que em outras coisas eles não economizaram. Então, servidor com netcode baixo não vira, não vinga, isso tem que mudar. Já esse próximo defeito aqui é um defeito que, na minha opinião, é dos piores que pode haver. Eu linko esse com o anterior, que é o problema do servidor. E é conhecido por alguns como tick rate também, né? Eu fiz uma breve pesquisa aqui no chat GPT e percebi o seguinte: no caso do Warzone, é constante 20 Hz ou Hz. Mas e o headsec? E no caso ele começa com 30 Hz no começo da partida, mas quando vai evoluindo para o final da partida ele sobe para 60, então tem essa variação. Pode ser que isso possa ser encarado de uma maneira positiva em relação ao progresso que tem em relação ao código, mas eu acredito que eles deveriam ir além e já encostar mesmo em coisas como o Valorant faz, que é trabalhar com uma constância de 128. Então para mim é mais um defeito, servidores de qualidade já, por favor. Os tanques estão muito roubados, por vezes você passa por algo parecido com o que acontece com o TTK baixo. Você tá luteando pra caramba no game, você fez uma boa partida, mas lá no fim da partida você encontra um tanque, ou até no meio dela. E o tanque é muito difícil de derrubar. Algumas pessoas falam assim, não, é muito fácil, só dar 2 tiros de RPG nele, se você tiver engenheiro dentro do seu time você vai conseguir fazer isso facilmente, basta se posicionar bem. E não é bem assim que acontece não, viu? Eu gostaria até mesmo que vocês comentassem aí, eu queria saber se vocês trombaram algum tanque e isso quebrou a experiência de vocês no game. E se alguém consegue destruir tanque rapidamente, isso aí é exceção, não é a regra. Além do mais, esse tanque ele tem um barulho muito pequeno. Você só vai ouvir ele quando ele está muito perto de você, onde você não tem muita escapatória, onde você não tem muita chance de desviar dele, não tem muitos caminhos. Ele tem uma visão terceira pessoa, que dificulta mais ainda você tentar algum tipo de coisa contra ele, como por exemplo plantar uma bomba nele. Inclusive essa visão de terceira pessoa é muito roubada. Tem sido muito fácil conseguir um tanque e muito difícil de interagir com ele para tentar sair fora dele. Então nerf nele, por favor. Defeito último é esse daí, ó. É o chamado Bloom. Mano, como é que pode, cara? Uma rajada inteira no cara, o cara não morre, velho. Deixa eu dar um alt, gente. Eu vou chamar de defeito porque eu não consegui entender isso como uma coisa boa no game de jeito nenhum. Onde é que o criador dessa mecânica tava com a cabeça de imaginar que seria interessante colocar num jogo de FPS? Eu tô falando num jogo de videogame, não tô falando da vida real. Uma mecânica para espalhar as balas que ignora completamente a sua habilidade de masterizar recuo de arma. Não estou dizendo que eu deveria estar escorando aqui na assistência de mira, não é isso. Eu estou dizendo que se eu tenho capacidade de manter o meu red dot no alvo, a bala tem que ir aonde o red dot está. Uma coisa é você aumentar ali o recuo da arma para poder dificultar você manter o red dot no seu adversário. Isso acontece, por exemplo, em LMGs na maioria dos jogos que existem por aí, porque são armas que têm um espalhamento de bala mais difícil de controlar. Mas daí você coloca essa mecânica no SMG, num rifle de assalto, a 30 metros de distância, eu não consigo entender qual que é o nexo com a realidade da vida real. Eu até procurei no chat GPT e essa mecânica ela não está completamente aliada ao que acontece na vida real, porque ela negligencia completamente a capacidade do usuário da arma de conseguir manter a arma atirando no alvo corretamente. É difícil? É. Impossível? Não é. Agora, você dependendo de um custo da mãe de Ná para adivinhar para onde a sua bala vai, já que a definição ou a referência de onde ela tá aí não é mais o red dot, isso é absurdo. Além do mais que eu acho que isso mascara o defeito de netcode do jogo, porque se suas balas não estão acertando, ou pode ser o Bloom, ou pode ser o netcode, mas quem é que vai garantir isso pra você? Você vai ficar colocando em câmera lenta toda a partida que você joga? Não vai. Então eu quero que isso seja nerfado pra ontem, tem que ser minimizado demais. Isso aí, se tiver de acontecer nas LMG, é até compreensível que são armas que tendem a ter esse tipo de espalhamento de bala em tudo quanto é jogo, mas isso aí aplicado em SMG de 10 metros de distância, meu amigo, isso aí enfraquece qualquer jogador que tá vindo do COD pra cá, viu? Mas agora é sua vez, você concorda com essas reclamações que eu fiz? Deixa aí nos comentários, gostaria de saber se você tem passado por algum desses problemas que eu relatei ou se vocês têm algum outro problema que vocês gostariam de dividir conosco. E agora vamos para as qualidades que eu considero que faz esse jogo um jogo tolerável ainda, apesar dos defeitos. Olha, quem tá jogando deve ter percebido isso, porque eu imagino que não é uma percepção somente do grupo de pessoas que jogam comigo.
a aparência de que o jogo tá sem cheatados, sem trapaceiros, ela se traduz em jogar e não ter aquela sensação de que você morreu porque o cara te seguiu através da parede, ou porque o cara usou um kill streak que atira através da parede, ou porque o cara estaria com algum tipo de software de terceiros ou ferramenta de terceiros que reduz o recoil da arma dele para ele. Isso porque tem diversos relatos aí na internet afora de que se você abrir qualquer tipo de aplicativo de terceiro ou ferramenta de terceiro, o jogo simplesmente não abre. E isso é uma coisa que você acaba sentindo durante a gameplay num geral. Aqui é um jogo Battle Royale, mas tem ressurgência também e ela está muito bem implementada. Nós temos aqui o primeiro momento, onde se você morrer nos primeiros minutos da partida, você tem uma única chance para voltar. A partir daí, somente se seus teammates te remobilizar em estações de remobilização que estão espalhadas pelo mapa. E o interessante é a mecânica que também é aplicada a elas. Você só pode utilizar ela apenas uma vez. Ela vai reviver todo mundo do seu esquadrão que estiver morto, ainda que você seja o único vivo de 4 pessoas. E ela só pode ser usada uma vez, tanto por você quanto pelos seus adversários. Usou ali, pronto, ninguém mais pode usar. Assim, é uma mecânica bastante interessante, ela não é apelona. Não tem aquele lance de o seu teammate estar luteando e coisas do gênero, daí você volta rapidão, ou melhor dizendo, seu adversário, você acabou de tretar aqui, matou um cara, daí a pouco, de repente, antes de você passar por qualquer placa, você às vezes nem tinha mais placa para passar, o cara desceu de novo e pum, te matou, porque ele já volta com duas, você com nenhuma placa, às vezes sem munição, e o cara surge ali por causa da ressurgência de outros Battle Royales por aí. Mas é bom ter bastante atenção, porque quando você está utilizando ela, ela fica marcada para todo mundo no mapa, então outras pessoas podem dar engage de você nesse momento, e aí você, na verdade, estava na intenção de trazer seu time, você vai descer para a vala junto com eles, porque a torre fica piscando no minimapa, né? Então, ponto positivo para essa implementação. Eu gostaria de saber nos comentários o que vocês estão achando dela. Então, nós temos aqui um sistema de classe muito bem feito, né? Eu achei muito bem feito. Então, peço perdão pelo meu enfatizamento em muito bem feito. Mas essas classes, elas fazem com que o jogo se torne um jogo bem codependente. Você precisa do seu time bem alinhado para dar certo, né? Nós estamos aqui com uma classe de assalto. Perceba que nós temos aqui alguns perks, né? Inclusive, eu acho que essa é a substituição dos perks do COD para com o BF. Cada classe ela tem uma especialidade específica e você tem uma proeficiência ligada também ao tipo de arma que a classe oferta. No caso aí, por exemplo, a proeficiência de fuzil de assalto. As classes geralmente vêm com alguns benefícios específicos da classe. A de assalto, por exemplo, ela trabalha melhor aí com essa questão de passar placa, em dar dano sem oscilar muita arma, é basicamente uma espécie de suporte DPS, né? E as outras classes também seguem mais ou menos essa mesma linha. Temos, por exemplo, aí a classe dos engenheiros, ela tem uma proeficiência com SMT, tem essa ferramenta aí do maçarico, que ela serve para você abrir alguns cofres específicos dentro do mapa que somente ele pode abrir, e ela lida melhor com essa questão de arremessáveis e tentar dar dano em tanques de combate, que, na minha opinião, são um saco dentro do modo headsec. Temos aqui a classe de suporte, que por sua vez é médico e também alguém que vai lidar com a questão da munição, né? A proeficiência de arma deles é Light Machine Gun. Importante lembrar que no modo headsec ele repõe vida caso você esteja com menos vida que o normal, mas não repõe placa de blindagem. Então se você pegou o suporte e planeja com ele recompor placa de blindagem, não é assim que vai funcionar no headsec, não. Além do que, obviamente, por ser um médico, ele vai reparar a vida dos seus combatentes caídos ou reanimar muito mais rápido dentro do game. Apesar de que dentro do game também tem um dispositivo desfibrilador que qualquer um que tiver vai conseguir levantar os seus amigos de equipe bem mais rápido, é só dar um cliquezinho nos carinhas. E por último, e não menos importante, a classe de rifle de precisão e reconhecimento, né? Ela tem por característica ter esse sensor de movimento, é muito roubadinho, você coloca ele no chão, ele te dá um movimento ao seu redor de 1 metro mais ou menos de distância, fora o drone que ele também tem ali nos gadgets, que você pode utilizar como se fosse uma espécie de Vant. Você tem que controlá-lo manualmente, porém é muito roubado. Se você tiver na equipe 1 ou 2 usuários que sabem o que estão fazendo, a vantagem em utilizar isso daí é gigantesca. Essa sem dúvidas é a classe mais roubada do game, além disso ela tem um atributo avistamento, você está mirando o cara, ele fica pingado para os seus teammates e obviamente a arma característica é o fuzil de precisão. Essa classe precisa ser nerfada, ela está muito forte. Então por isso eu gostaria de refrisar, esse sistema de classe desse game é muito importante e muito interessante para manter a equipe unida e se divertindo junto, porque uma classe complementa a outra, uma ajuda a outra a se sobressair. Daí a importância de você jogar com o squad fechado e a diversão é garantida, principalmente quando acerta, mas também quando erra. Tudo desse game aqui é bem engraçado.
Mais um ponto positivo desse jogo é que o loot de chão deles é muito bom, porque você não precisa exatamente do seu loadout, dá pra você caminhar no jogo sem precisar estar se arriscando por causa de um loadout. Porque tem uma mecânica de melhoria de arma durante a partida, você vai encontrar 3 tipos de caixa. A laranja, como vocês podem ver aí no vídeo, ela vai sempre dropar de acordo com a classe que você escolheu no começo da partida, por isso é bom pensar bem em qual classe escolher. E vai dropar uma tétima que você vai upar a sua arma até o nível roxo, vai transformar ela numa arma muito usável, daí talvez a não necessidade de se preocupar tanto assim com um loadout. Você também tem a caixa verde, que é a simples, vem itens aleatórios, e tem a preta, que vai dropar é azul, e também vai vir um modificador também aleatório junto com a arma aleatória, que também será azul. E também tem esse detalhe aí do loadout, que é bem comum de jogos de FPS, né? No caso do RedSec é um loadout público, ele vai cair diversas caixas em todo o mapa e fica marcado para você no minimapa. Só que ele é um loadout público, então todo mundo pode ir lá e pegar o seu próprio loadout. E aí esses pontos geralmente tendem a ser um pouco mais disputados. E você pode pegar mais de um loadout, ou seja, você pega esse que você está vendo aqui na tela agora e procura outro no mapa. Mas sempre lembrando que pode ser um drop zone, né? Porque outras pessoas podem vir ali para poder tentar pegar os seus respectivos loadouts, que é aqueles que você monta na sua classe ali na aba equipamentos, beleza? E aí fica aí disponível para você escolher qual vai se adaptar à circunstância que você está jogando. E temos aqui o modo arena, né? Esse aqui é um acerto muito bom pro game, porque ele tanto é uma maneira de você conhecer como se trata o multiplayer, como se joga o multiplayer, porque aqui tem um monte de missões que tem relação direta com o que você encontraria no multiplayer, porém adaptado para a proposta que é o modo arena. Você tem aqui 4 rounds de missões, onde você tenta pontuar de acordo com o que vai ser solicitado durante a missão, e se você for progredindo, você vai até a 4ª eliminação de missões, que todas elas são variadas. Você pode começar num rouba-bandeira e terminar no mata-mata. Isso aí é bem aleatório. Além disso, esse modo ele tem 32 players por padrão para poder iniciar a partida. Pode ser que no começo preencha com bots, porém eles tendem a ser substituídos por outros players. Depois da última atualização que teve no dia 18 de novembro, a tendência é que problemas de ter muito bot em partida teria sido solucionado tanto no multiplayer quanto em outros tipos de modos de jogo, como no caso aqui o Arena. E é uma excelente sacada, porque ele é quase como se fosse uma ressurgência, porém uma ressurgência com objetivos. Você tem as missões e você progredindo, você continua renascendo e tentando, né? Inclusive vencer a partida até o último round não é uma coisa tão simples, requer um pouco de trabalho em equipe, requer comunicação, e aí acaba tornando a experiência um pouco mais agradável do que somente um mata-mata sem fim, como o caso acontece em outros Battle Royales por aí, onde o objetivo é simplesmente matar e só matar. Não tem tantas coisas para serem feitas que não seja apenas isso. Acho que o maior acerto desse jogo é que ele é um jogo divertido de se jogar. Tem um monte de defeitos, sim, tem comparações que a gente faz com outros games que te deixa desconfortável em jogar aqui em alguns momentos, tem também. Mas é um jogo que agora te permite ter opção no mercado e você consegue tirar algumas risadas, que consegue ver algumas jogadas sem sentido, alguns crashes idiotas, mas divertidos. Aê! Meu, ele tem um... Ele tá ferrado, tá bem ferrado. Ele aí, Luiz. O cara do tanque me matou, viado. Essa merda, viado. O cara. Você consegue ligar a cal com os amigos, cara, e zoar, e rir, jogar sem se preocupar somente em matar, em finalizar a partida com 50 kills. Não dá não, né? Vai, puxa. Leitão ou pururuca? Puxa. Mas puxa pro outro lado, viado. Leitão ou pururuca? Tu puxa pro gás, viado. Dá espaço pra pelo Não tem jeito de eu puxar pro outro lado, ô idiota! Pra que eu vou salvar esse cardume, Zé? Pra que eu vou salvar esse idiota no chão, Zé? Às vezes o seu melhor Puxar pro outro lado, do lado do seu bomba. O único lado que tinha era aquele ali. Puxar pro outro lado, filha da puta, eu lá matando lá, segurando o jogo lá. Salvar essa bosta desse cara. O cara só serve pra me matar, Zé. Pariu. Só serve pra fazer merda, Zé. Tô bem lá, sozinho, jogando lá, matando os caras lá. Peguei o cara, me miou todinho, voltei, matei o filho da puta. Dá pra salvar. Eu vou igual um otário que eu Não sou. puxa ainda não, mano. Espera uns 10 segundos aí. Eu vou igual um otário pra salvar essa carniça. Ô, viado, você é muito burro, viado. Eu vou gravar isso aqui. Burro mesmo, pra que eu fui salvar você, Zé? Era pra ter metido o pé.
Lembrando que o controle utilizado em todas essas plays que eu tenho feito é o Vader 4 Pro, que você pode encontrar review dele aqui no canal e várias lives utilizando ele também. E se você é da rede social dos vídeos curtos, eu também estou lá, você pode acompanhar e curtir por lá também. Bom, quando é que nas partidas do COD você teve oportunidade de jogar desse jeito, de zoar desse jeito com seus amigos? Deve fazer um bom tempo pra vocês, tanto quanto faz pra mim. Se vocês tiverem experiências diferentes das que eu estou tendo, pode deixar aí nos comentários, eu adoraria saber a opinião de vocês. De repente, o que eu estou vendo como defeito não é defeito pra vocês, e as qualidades que eu estou vendo não são tão qualidades assim pra vocês. Adoraria saber disso aí nos comentários. Eu agradeço pelo like, caso vocês não tiverem deixado ele logo no começo do vídeo, deixa agora, por favor, se inscreve no canal pra mais vídeos de zoeiras como essa daqui, e a gente se vê no próximo vídeo, uma próxima live. Beijo do Pretos, fui!